Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Desafia que eu quero ver. Eu sou mais que vencedor. Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Passando para orar um pouco com vocês nas redes sociais deste ministério, dessa obra, e também na televisão, no rádio. A Bíblia diz: orai sem cessar. Jesus promete dar tudo que eu e você necessitamos, desde que seja pedido. Ele diz: tudo que pedirdes. Presta atenção. Na verdade, a Bíblia, ela sugere a sabedoria, o entendimento. Ela aguça a nossa inteligência, né? Você tem que entender o significado, tirar a essência da Bíblia. Jesus disse: tudo que pedirdes na oração. Deus não vai dar nada fora disso, não. Deus não vai te dar a cura se você não pedir. Aliás, nós temos exemplos na Bíblia. Por exemplo, o rei Ezequias, ele estava doente, desenganado, morrendo. E como Deus queria curá-lo, porque Deus não faz nada contra a vontade dele. Não se iluda. Não pense que a oração é para mudar o querer ou a vontade de Deus. Não. A Bíblia diz que é de Deus o querer e o realizar. Quando eu peço alguma coisa para Deus, já é querer de Deus. Deus não faz nada contra a vontade dele. Eu não posso obrigar Deus, através da oração, a fazer algo que ele não queira fazer. Deus queria curar o rei Ezequias, só que não podia. De repente, Deus quer libertar o seu marido, não pode. Quer libertar a sua esposa, não pode. Quer curar o seu filho, não pode. Como não pode? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Deus não pode fazer o que eu não peço. Deus não pode fazer o que eu não solicito. Não é no sentido de não ter capacidade, poder, eficácia, não. Ele pode tudo, todas as coisas. Ele é poderoso. Só que ele estabeleceu assim, fazer só aquilo que eu peço, que eu solicito. E diz mais a Bíblia: pedis, não recebeis, porque pedis mal. Então, quando Jesus disse: tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Aí o rei Ezequias estava lá e os médicos em volta dele, à volta dele, e não pedia, não solicitava o favor de Deus. E qual foi o caminho que Deus encontrou para fazê-lo orar? Tem coisas que ocorrem conosco, que acontecem nos nossos caminhos, na nossa vida, que às vezes nos impactam, nos assustam. Só que é com a permissão de Deus para que possamos orar e o poder de Deus manifestar. É só você analisar comigo um dos milagres da última concentração. Uma mulher cega, com um filho mudo, ela recebe o milagre. Depois que ela sobe no altar, alguém chega com o filho dela e a filha. Por que você acha que Deus colocou aquele jovem ali em cima? Sugerindo que eu orasse, ou desse um abraço, ou tocasse, ou profetizasse. Se eu não tivesse profetizado na vida dele, ele teria sido mudo, como já estava há 5 anos.
Então Deus sugere, Deus cria o ambiente, Deus cria a situação para que eu e você possamos agir. E aí quando agimos, ele vai e se manifesta. Então veja como é interessante isso. É muito interessante. O rei, então, recebe o profeta Isaías, e o profeta falou: arruma as suas coisas, porque morrerás e não viverás. Aí ele orou, chorou, Deus deu não só a cura dele, da enfermidade que era mortal, a Bíblia diz assim, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, como também deu algo que ele não pediu. Só por causa da oração que ele fez, ele conseguiu também vencer a guerra contra a Síria. E ele não tinha condição. O exército dele estava inferiorizado em relação ao da Síria. Era insignificante. Não assustava, não amedrontava, não punha respeito. Foi Deus quem deu. Deus quer dar algo extraordinário a você, mas é preciso orar, buscar, tá bom? Vamos orar então? Prepara o seu coração, em nome de Jesus. E depois da oração, a mensagem. Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos em oração na Tua presença, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amanhecemos hoje descansados, porque o Senhor nos deu o sono, nos deu a cama, nos deu o aconchego, com saúde, vivos, porque o Senhor nos deu saúde, nos fortaleceu, nos alimentou. E amanhecemos respirando, porque o Senhor nos dá o ar. Tudo que nós precisamos vem de Ti. Há, porém, algumas coisas de que precisamos que parecem distantes, parecem improváveis, parecem impossíveis. E há alguém orando conosco em algum lugar, Pai. Talvez no hospital, num presídio, num lugar onde não se vê muito recurso. De repente há tristeza no ambiente, angústia, sofrimento, dor. E o Senhor é quem nos dá todas as coisas, diz a Tua palavra. Então cura essa pessoa do câncer, da leucemia, da dor que ela sente, da frustração, da angústia, da decepção. Cura de tudo aquilo que Satanás tem colocado na vida dela, como depressão profunda. Liberta dos remédios controlados, das drogas, do alcoolismo, da prostituição, do ódio. Liberta do medo, do pânico. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Abençoa o comércio, a empresa, os empreendimentos. Prospera a vida deste pequeno exército que o Senhor está recrutando, levantando. Eu falo dos 7.000 que não se dobram. Multiplica na vida deles. Muitos pegaram pela fé, Pai, o carnê, o lenço, a chave, a caneta. Multiplica cada vez mais como o Senhor tem feito. Abra portas, mudando a vida deles de patamar. Pai querido, faz milagres na vida do Teu povo. Faz com que mudanças aconteçam, extraordinárias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a água e quem beber receba vida, em nome de Jesus. Abençoa os dizimistas, multiplicando 100 vezes mais ou mais do que isso, de maneira que tenhamos pelo menos 100.000 pessoas neste país, nesse projeto dos 7.000 que não se dobram. Abençoa o próximo domingo, abençoe os bispos, pastoras, pastores e missionários, obreiros, todos que fazem a Tua obra, que compõem as primícias, o corpo da Tua obra, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. É isso. Deus ouviu a nossa oração. Aliás, Ele ouve sempre, né? Agora nós vamos à palavra. Se você colocou a água aí, beba um pouquinho. Vamos à palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 4. Eclesiastes 11 e 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Quem somente observa o vento. Essa linguagem não é comum a todos, né? Ela é mais comum aos que foram criados no campo, na roça. Eu não tenho dificuldades em entendê-la, porque quando era pequeno, todas as vezes que saíamos para semear, para fazer o viveiro, né? O modo tradicional de se plantar o arroz, por exemplo, forma-se primeiro um viveiro, tipo uma horta, né? Um viveiro. A gente prepara um canteiro, forma-se o viveiro, ou seja, para que as aves e os predadores, os animais não comam, nós passávamos o piche no arroz, né? Passava no piche e semeava o arroz, formava as mudas. Como o próprio café, primeiro se forma a muda, depois tira dali e põe no outro lugar. Só que a semente, ela tem dificuldade para cair onde você a lança, a joga, se estiver ventando. O canteiro, ele é limitado. O viveiro, o lugar, o terreno preparado é pequeno para formar o viveiro. Então, se você semeia com o vento, cai fora do viveiro. Aí tem uma valeta, uma água, um mato, um joio. Tem que cair naquele canteiro e o vento atrapalha, estorva o trabalho. E às vezes não para de ventar. E o tempo passa e existe um tempo pré-determinado, né, para se semear. Existe uma estação adequada, né? Não se pode semear, por exemplo, no inverno. Não. No frio. Então, na estação da chuva, se prepara o canteiro, ou os canteiros, e aí semeamos. Só que é limitado. Se a chuva estiar e semear um mês depois, ou no final dela, as sementes vão ter dificuldades para germinar, para nascer. Então, observar o vento, ou seja, as dificuldades, não é recomendável. Trazendo para o campo espiritual, trazendo para a nossa vida, é quando o desempregado, por exemplo, ele prepara para mandar um currículo ou visitar empresas buscando um emprego, e as pessoas chegam para ele, não, ninguém está contratando para esse ramo de negócio, isso aí está tudo parado. Isso é o vento da dificuldade. Se você está com uma enfermidade, um sintoma, chega alguém e fala, isso aí é grave, hein? Eu conheço uma pessoa que morreu disso. Às vezes o próprio médico, a própria ciência. Esse seu problema é difícil de ser tratado, não tem remédio disponível para isso. Ou não tem um diagnóstico preciso, isso é desconhecido. O caso específico daquele jovem que não falava, o médico não sabia a causa. Nós sabemos por causa do discernimento espiritual. Eu sabia que era um demônio, que era um espírito maligno. Isso não quer dizer que todos os mudos tenham problemas espirituais negativos. Há problemas físicos e há problemas espirituais. O caso específico dele era espiritual. Então, o que ocorre com as pessoas que observam o vento? Elas não semeiam. Se não semeia, não tem muda. Não tem árvore, não tem fruto, não tem comida, não tem grãos. E se não tem comida, não tem vida.
Então, quem somente observa, o que é a palavra somente? Porque é necessário ter precauções, ter a ciência da coisa, ou seja, a sabedoria. E como é que vocês faziam, então, para semear? Você não parava de ventar? Nós recuávamos, nós perdíamos uma mão de semente para ver até onde o vento podia levar. Aí recuávamos o suficiente para que os grãos, as sementes, caíssem no canteiro. A gente demarcava um lugar, semeia só daqui, dizia meu pai. Olha que interessante. Então, assim que funciona a vida. E nós não sabemos como são formados os ossos da criança no ventre da mulher grávida, né? E ossos, tendões, e músculos, e pele, e sangue, e assim vai. São células e células, bilhões, e cada uma com uma função. O cérebro humano, quer dizer, a ciência nunca vai desvendar o mistério do corpo humano 100%. Deus nem permitiria, senão iriam querer fazer ser humano, fabricar o ser humano. Imagina um exército como a Rússia, por exemplo, descobre como se faz um ser humano, recebe isso de Deus e vai querer dominar o mundo ou outras nações. Deus não permitiria isso. Então, Deus faz todas as coisas, Ele sabe todas as coisas e Ele faz todas as coisas. O que eu e você precisamos, só Deus faz. O que eu e você buscamos, só Deus pode dar, tá bom? Inscreva-se no canal e deixa o seu like aí, é importante, deixa o seu like. E nós estaremos juntos aí, tá bom? Vamos multiplicar o canal. Liga agora, se tornando um dos 7.000 que não se dobram. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem em paz.